Oi famílias, oi crianças, espero que vocês estejam bem. Bom, no vídeo de hoje, a Pro Daniele vai trazer uma proposta para a gente construir um livrinho de histórias. Então a ideia é que vocês, depois de ouvirem as histórias que todos os dias nós trazemos aqui, vocês escutem várias vezes, recontem para a família e depois vão construir um livrinho com desenhos, né? A família pode, algum adulto, escrever uma frase do que você está contando, né? Escrever o trecho que você está contando. Então, como que vocês vão fazer? Pegar uma folha, vocês vão precisar de 2 folhas, tá? E vão dobrá-las ao meio. Então, aqui eu dobrei a primeira e aqui eu dobrei a segunda. Depois vocês vão juntá-las, assim. Você pode ou colar usando uma fita, né, transparente, qualquer outro tipo de fita. Ou vocês podem, se tiver qualquer fitinha em casa para reaproveitar, vocês podem fazer um furinho. Eu furei com a tesoura mesmo, adulto, né? Tem que fazer esse recorte para passar a fita e dar um lacinho que também segura o seu livrinho. Depois é só você desenhar, né? O título da história, o adulto pode escrever o título e você desenhar. Depois você vai contar como é que começa essa historinha, mostrando quem são os personagens, o que acontece durante a historinha, você vai contando, e por fim, como é que termina essa história, tá? E aí você poderá brincar de contar histórias com o seu próprio livro, tá certo? Agora eu quero bater um papinho com os adultos da sua família, falando por que é importante a gente ler para as crianças. Nesse período, né, em que as crianças não estão levando os livros emprestados da escola para casa, a gente pode dar uma procurada no que a gente tem de leitura em casa. Às vezes a gente tem um livro do ano passado, que foi, né, a criança ganhou da escola e levou para casa. Livros dos filhos mais velhos, um livro antigo nosso que a gente leu quando era criança. Enfim, também muitas de nós professoras temos deixado nas propostas de leitura sites onde você pode fazer a busca de um livro de história, né? Então ler para a criança todos os dias é fundamental, por isso que a gente tem trazido essa proposta diariamente aqui, né? Mas esse contato da família e a criança, né, lendo junto, ele é fundamental. Por quê? Eu vou trazer 5 motivos principais. O primeiro é que quando os pais, né, o adulto da família, o pai, a mãe ou qualquer adulto, lê para essa criança, fortalece o vínculo, a amizade, a intimidade com a criança, né? O segundo motivo é que a criança que tem o hábito de ouvir histórias, né, sempre, costumeiramente, elas desenvolvem muita linguagem, elas desenvolvem bastante a inteligência, o raciocínio dessa criança, ele passa a ser mais desenvolvido. É uma forma da gente falar dos sentimentos ou de outros assuntos complexos, né? Então vocês devem ter observado que algumas colegas, algumas professoras têm trazido, por exemplo, o assunto do coronavírus, da pandemia, né? Como apresentar para as crianças por meio de histórias, porque é uma forma de trazer um assunto mais complexo, que a gente tem a dificuldade de explicar diretamente para a criança por meio de uma história. Aumenta o repertório cultural das crianças, né? Então elas passam a conhecer uma diversidade de assuntos, de temas, de diferentes culturas, inclusive. As professoras, nós aqui temos todo esse cuidado de apresentar diversas temáticas, no intuito mesmo de ampliar o repertório das crianças. E por fim, famílias, né, a criança leitora, ela aprende a ser leitora pelo exemplo. Então, se a gente der exemplo de que a leitura é importante para a gente, que a gente utiliza a leitura no nosso dia a dia, a criança vai também querer aprender a ler, né, para desenvolver essa habilidade tão importante no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer muitos livrinhos para recontar histórias, né? A criança pequena reconta muito por meio do seu desenho, né? Mas ela conta também, faz o reconto usando a linguagem, e aí o adulto pode ser esse escriba, essa pessoa que vai ali escrevendo
a sequência das ideias das crianças ao recontar uma história que ela gostou bastante. Tchau, espero que vocês tenham aproveitado.